Eu tinha feito uma introdução lá na outra live, mas vamos fazer rapidamente aqui de novo, né? Para a galera acompanhando, já temos aí 63 pessoas com a gente, legal, gente. É o seguinte, bom, essa noite aí, de madrugada, 3h30 da manhã, foi todo mundo acordado, com sirenes tocando pelo país inteiro. A gente não sabia o que estava acontecendo. As sirenes tocaram e todo mundo começou a receber mensagens, né, no telefone, SMS, do Home Front, né, que é o pessoal que é o batalhão do Exército, a parte do Exército que cuida Comando de frente da, interna. da. Como é que chama isso em Interna. português? Hã? Comando de frente interna. Não é comando Não de tem. frente interna. O pico da hora é fé. Não, É o mas comando de tem frente. uma terminologia técnica. Eu vou acabar Eu sei, lembrando. essa é a tradução E que se aí usa geralmente. a gente recebeu essa mensagem falando para que, comunicando que Israel tinha começado a fazer ataques em solo iraniano e que era para todo mundo ficar perto, né, dos bunkers, né, de quartos protegidos, esperando aí uma possível retaliação imediata iraniana. A retaliação imediata iraniana não aconteceu. Eu vou conseguir voltar a dormir um pouquinho até que a criançada acordou, mas a partir do meio-dia a gente começou a receber mensagens de que o ataque iraniano havia acontecido. A gente via alguns números diferentes, né? Mais ou menos o que está acontecendo agora, a mesma coisa, mas enfim, foram cerca de 200 drones lançados, eu vi 100, 200, 300 lançados em direção a Israel, e todos eles foram abatidos pelas forças aéreas, né? Eu vi a Força Aérea Israelense, obviamente, eu vi também informação sobre a participação da Força Aérea Americana, Força Aérea Francesa, vi também coisas sobre a Força Aérea Inglesa, porém, a Inglaterra falou que não participou, não ia fazer nenhum tipo de atividade, nem de defesa, nem de ataque, obviamente. Então, a gente não sabe até o que é verdade e o que não é até o momento. A gente sabe que nenhum drone explodiu em solo israelense. E agora à noite, né, 9 horas da noite, quando a gente foi lá começar a gravar a nossa primeira live, né, começou aí a nova onda de ataques, dessa vez com mísseis balísticos, né? E mais uma vez informações meio desencontradas. Já vi aqui dizendo que foram até 300 mísseis lançados pelo Irã. Houve mísseis que caíram aqui foram duas ondas diferentes, né? Houve mísseis que explodiram no solo em Tel Aviv, foram 7 pessoas feridas. Não, Essas já são as são informações. 21. Já são 21 pessoas feridas, 2 em 21 estado pessoas feridas, grave. ok, isso eu não vi Esse, ainda, acho que eu saí do bunker. esse número tende a aumentar. Então, a gente vai começar a ver daqui a pouco também onde é que aconteceu, onde é que os mísseis caíram e vai, enfim, ter mais informações sobre tudo isso. Bom, isso é a nossa situação aqui no momento, porém, obviamente, para a gente comentar desse ataque, né, do início, né, do ataque israelense, que foi uma declaração de guerra praticamente, né? Israel declarou guerra ao Irã e a guerra começou. A gente, durante todo esse período desde o 7 de outubro, foi uma situação de incerteza, né? Não havia uma guerra declarada. Só que no momento agora os dois países estão em guerra, míssil daqui, míssil de lá. A gente ouviu falar que essa semana, ou no dia de hoje, algumas pessoas falaram de isso vai durar alguns dias e até algumas semanas. O governo pensa, inclusive, em semanas que isso vai acontecer. E é mais ou menos isso que a gente tem. O ataque israelense hoje, na noite, deixou vários líderes, né, iranianos mortos, no caso, o líder da Guarda Revolucionária, o chefe do Estado-Maior, o vice-ayatolá, o chefe da brigada, da Força Aérea como é que chama? Da Guarda Revolucionária, o líder da Guarda Revolucionária também foi morto, enfim. Foi um ataque surpresa e realmente surpreendente, assim, em termos, se a gente for parar para pensar em termos do ataque em si, foi um ataque, assim, espantoso, né? Porque foi um ataque que saiu de dentro do território, parte dele saiu de dentro do território iraniano, né? Onde o Mossad, Serviço Secreto de Segurança externa, no caso, né? Atuou, assim, de forma absurda, né? Construindo tendo uma base de drones em Teherã, espalhando mísseis, né, em diversas regiões do país que explodiram juntos e atacaram juntos, enfim. Foi uma operação
muito, em termos assim, militares, eu estou falando, né? Assim, surpreendente, assim, coisa de filme mesmo, da mesma forma que a gente viu os bípedes do Hezbollah, né, explodindo lá em julho do ano passado, há quase um ano. Né? Então, o Mossad ele trabalhou mais uma vez de uma forma assim, surpreendente e causou um estrago muito grande. Né? Eu acho que o fato da gente não ter tido uma retaliação forte do Irã até agora de noite, né? Porque os drones a gente tinha quase certeza que eles não chegariam aqui, foi justamente essa desorientação que deve ter causado esse ataque israelense. É isso, João, já falei muito, cara. Fala aí também, porque enfim, é muita coisa para a gente discutir. Eu tô meio desnorteado aí com essa sirenada toda, mas vamos que vamos, cara. Bom, geralmente quem coloca ordem nas coisas é você. Eu vou tentar fazer isso agora, né? Você jogou um monte de informação aqui, muitas informações importantes. Vamos tentar colocar um pouco de ordem e já começando a fazer a análise também. Tá? Pessoal, eu sei que eu tô vendo que vocês estão fazendo muitas perguntas. A gente vai tentar olhar com calma no final, tá? Porque a gente não quer perder o raciocínio, mas podem mandar aí, podem deixar as perguntas aí. Ou perguntas, ou comentários, ou o que seja. Tá? Como o Marquinhos comentou, Israel optou por tomar a iniciativa e atacar o Irã na madrugada do dia 12 para o dia 13 de junho, já no dia 13 em Israel, né? Antes das 3 da manhã. E foi um ataque que foi coordenado simultaneamente por alguns setores do Exército, em especial pela Força Aérea, e o Mossad. A gente agora está descobrindo aos poucos como é que o Mossad está se organizando, como eles se organizaram para isso, mas foi uma preparação de meses. Eu acho que esse ataque, o Netanyahu mesmo disse hoje que o ataque está preparado e poderia ter acontecido em abril. Ele disse por questões externas. O ataque não aconteceu em abril, não explicou quais são essas questões, e ele aconteceu agora no dia 12 para o dia 13 de junho. Mas o Mossad já estava pronto para esse ataque, e a Força Aérea Israelense, aparentemente, conseguiu completar a preparação na última semana. E tudo foi muito controverso. Se vocês escutaram o nosso podcast, que saiu hoje, vocês podem ver que a gente comenta ali, né, que ao mesmo tempo o Trump diz para Israel não ataca, porque no domingo a gente tem uma reunião com eles e a gente acha que a gente pode chegar a um acordo, ao mesmo tempo que Israel, a mídia norte-americana anuncia que Israel terminou a preparação para o ataque, e o Irã diz que um país árabe, aliado deles, avisou que Israel ia fazer o ataque. Então, estava tudo muito confuso. Será que esse é um mecanismo de pressão para que o Irã seja forçado a assinar um acordo com Trump, porque pode receber um iminente ataque israelense, etc. E a gente comentou no podcast, né, que tudo podia ser, especialmente nesse momento interno de Israel, no qual o governo quase caiu, e agora as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né, como que o Netanyahu convenceu o Yuli Edelstein de dar para os ultra-ortodoxos parte das suas exigências agora, né? O seguinte, eu preciso dos ultra-ortodoxos do governo porque a gente vai atacar o Irã. Eu preciso que o governo não caia agora. Se o governo cair agora, como é que eu vou atacar o Irã? Ele provavelmente comentou isso com o Ari Ederi do Chas, usou isso para convencer o Yuli Edelstein a flexibilizar a posição em relação aos ultra-ortodoxos para poder ter o governo e atacar o Irã, porque se o governo cai, o Netanyahu provavelmente não ia ter condições. Ele poderia até tentar, poderia até fazer, mas a lógica aponta para uma dificuldade muito maior para você fazer um ataque dessa magnitude quando você acaba de ter a Knesset, o parlamento, em vias de ser dissolvido, com uma leitura prévia já da dissolução do parlamento. Ainda era possível, o governo ainda está de pé, mas mostra um governo débil para isso. Quando, em geral, o que se exige nesses momentos é um governo forte. Enfim, e esse ataque veio. Foi um ataque que estava muito bem planejado. O nível dos danos que esse ataque causou ao Irã, ele é semelhante ao nível dos danos que Israel causou ao Hezbollah, com as grandes diferenças que o Irã é um país com um exército regular, muito maior do que Israel, muito mais poderoso que o Hezbollah, e que fica a 1.000 e 1.500 quilômetros de distância de Israel. Não é o Hezbollah que está aqui do lado. Né? E com a outra diferença também, que é muito mais difícil para você direcionar todo o mecanismo de espionagem num país como o Irã do que no Líbano. Não só pela distância, mas também pela complexidade que é o Irã, enfim, por tudo que isso significa. Ok. Enfim, o que mais? Perdão, que a minha esposa agora me disse que o porta-voz do Exército vai dar uma declaração agora. Eu escutei a declaração que ele deu antes dos alertas. Eu vou até me referir a uma coisa que ele disse. Mas, enfim, foi um ataque de grandíssima intensidade.
e muito bem planejado. Então, isso já estava para ser executado tem tempo. Ou seja, ninguém planeja um ataque desses para não fazer. O Netanyahu já estava com esse ataque engatilhado e, por alguma circunstância, ele estava esperando o momento adequado para fazer. É muita ingenuidade pensar que o Trump não sabia ou não autorizou esse ataque. Israel não toma nenhuma decisão como essa sem consultar os Estados Unidos. A imprensa israelense repercutiu, o Marquinhos até mandou um tweet, né, do Yossi Meiman, do Canal 11, dizendo que os Estados Unidos disse que não iriam ajudar Israel na defesa, o que se mostrou falso. Eles ajudaram a defesa de Israel no ataque do Irã. A gente viu não só os Estados Unidos, outros países também. A Jordânia, logo cedo, quando o Irã começou a primeira resposta lançando 100 drones, a Jordânia eliminou um dos drones. Os Houthis atacaram Israel também nesse meio do caminho, não sei se vocês souberam. Um míssil dos Houthis caiu na região de Hebron e feriram, se não me engano, 2 crianças palestinas. E na hora que o Irã atacou, Israel teve aparentemente uma coalizão de países que auxiliaram na defesa. Certamente os Estados Unidos entre esses países, os outros a gente ainda não sabe de maneira concreta. Agora, eu vi agora o Yanir Kozin deu também deu uma notícia que é oficial, os Estados Unidos sim ajudaram Israel a derrubar os mísseis agora. Saiu no Axios também, do Barak Ravid. Agora o porta-voz do Exército acabou de dizer que as 2 ondas de ataques de mísseis juntas foram menos de 100 mísseis, o que só curioso, né? Porque as informações estão muito cruzadas. Acabou de sair aqui no aplicativo do Ares. Aqui, Dover Tzahal, בשני המטחים נורו פחות מ-100 טילים רובם יורטו. Está dizendo que das 2 ondas foram disparados menos de 100 mísseis e a maioria foi interceptada, mas nem todos. A gente viu imagens de mísseis caindo em Tel Aviv, na região de Tel Aviv, pelo menos. A gente tem 21 feridos até agora, 2 em estado grave, a gente tem bastante destruição, comparado aos 2 ataques anteriores do Irã, e a gente tem que entender por que das outras vezes Israel foi muito mais eficiente na hora de interceptar esses mísseis do que agora. É certo que na primeira vez não foi uma quantidade tão grande de mísseis balísticos, foi uma mescla de mísseis de cruzeiro, drones, mísseis balísticos, tudo junto deu 200 e alguma coisa. Na segunda vez foi bem mais intenso, houve um pouco de dano, mas bem menos significativo do que a gente viu agora. Mas enfim, vamos concentrar primeiro no ataque israelense. O ataque israelense ele não foi um ataque de 2 horas. Ele ficou durando até mais ou menos 4 horas atrás. Israel atacou os 3 principais reatores nucleares do Irã, atacou fábricas de mísseis, atacou um bunker subterrâneo onde estavam presentes uma série de oficiais da alta patente, da Guarda Revolucionária e da Força Aérea, atacou infraestrutura militar. O exército israelense disse que os líderes políticos do Irã não eram alvo desse ataque. O presidente, o Ayatollah, membros civis não foram alvo, mas cientistas nucleares, que são civis, sim foram alvo. Inclusive, pelo menos 3 cientistas nucleares do projeto nuclear iraniano foram mortos, né? E outras pessoas, outros chefes, outros militares foram executados durante esse ataque israelense de várias maneiras distintas. A ação do Mossad, ela é obviamente uma ação que se caracteriza por serem ações clandestinas. O Mossad tinha uma base montada dentro do Irã com uma quantidade absurda de explosivos e de drones que foram usados para esses ataques, de mísseis também. E Israel também se beneficiou do espaço aéreo sírio, que está absolutamente livre para navegação aérea israelense. Israel destruiu praticamente todas as defesas aéreas sírias já tem alguns meses, e iraquianas também, que não tem um grande suporte, que facilmente a Força Aérea Israelense consegue cruzar esses espaços aéreos. Isso não é uma informação concreta, enfim, não é uma informação oficial, mas é uma informação que já está circulando em diversos meios. E o ataque realmente foi impressionante. Por que Israel atacou o Irã? E por que Israel atacou o Irã agora? A inimizade entre Israel e o Irã, ela tem sua origem na Revolução Islâmica. O Israel tinha relações diplomáticas com o regime do Shah até 79, e essas relações elas acabaram com a Revolução Islâmica no Irã, e o Irã passou de uma hora para outra entre o único aliado israelense no mundo islâmico, na verdade, em 79, Israel também estabeleceu relações com o Egito. Então, aí Israel, naquele momento, trocou. Um aliado virou inimigo e um inimigo virou aliado. E o Irã passou a ser o principal inimigo de Israel com o passar do tempo. Não foi de imediato. O Iraque ainda era mais perigoso para Israel durante um determinado momento. Vale lembrar que na Guerra do Golfo, o Iraque disparou mísseis contra Israel. A Síria também representou durante muito tempo uma ameaça grande a Israel.
mas o Irã, já no meio dos anos 90, passou esses dois países e passou a representar a principal ameaça a Israel, sobretudo a partir da criação do eixo de resistência, como eles chamam, no qual estão incluídos todos esses grupos, como o Hamas, como o Hezbollah, que são financiados e treinados, o Hamas um pouco menos, mas o Hezbollah, a Jihad Islâmica, e outros grupos, né, no Iraque ou na Síria, de alguma maneira obedecem à Guarda Revolucionária Iraniana, aos comandos da Guarda Revolucionária Iraniana. Guarda Revolucionária Iraniana, na verdade, o comando Al-Quds, né, é o comando que visa realizar a Revolução Islâmica em todo o mundo, pelo menos no Califado, e que coordena o eixo de resistência. Essa inimizade existe há muito tempo e o Irã é o alvo da retórica do Netanyahu desde sempre. Netanyahu sempre apresentou o Irã como o risco do segundo holocausto, como o maior inimigo de Israel, como o maior perigo para o Estado de Israel. E é curioso que ele sempre apresentou isso, mas ele nunca fez nada, né? Quando, em 2013, Israel tinha preparado o ataque, ele foi abortado. A gente até hoje não sabe exatamente por quê. Rumores, as informações concretas ainda não foram divulgadas, mas houve quem tivesse impedido o ataque ali em 2013, e ali ele não aconteceu. E desde então, durante os governos de Netanyahu, sucessivos governos de Netanyahu, Israel decidiu não se preparar para um novo ataque ao Irã. Só voltou a se preparar para um novo ataque ao Irã quando Bennett virou primeiro-ministro. Ou seja, ao mesmo tempo que Netanyahu tinha uma retórica de que o Irã era o principal perigo para Israel, que não podia fazer acordo nuclear, não podia confiar no Irã, e etc. e tal, e o Irã, obviamente, dava razões retóricas para isso, principalmente a partir do ex-presidente Ahmadinejad, que dizia que Israel tinha que ser varrido do mapa, que negava o Holocausto também. Não que o Ayatollah e outros líderes do Irã não tenham tido discursos belicistas e ofensivos com Israel, mas Ahmadinejad foi o mais belicista de todos, e dava sustento ao argumento do Netanyahu. E, em algum momento, essa tensão ela estava em vias de acontecer, sobretudo depois que houve esse primeiro embate direto, em abril do ano passado. Enfim, a gente viu, a gente teve live aqui, a gente teve podcast sobre isso, na verdade, em abril foi só podcast, né, porque a gente gravou logo depois. O ataque foi quinta de noite, sexta de manhã a gente gravou o podcast e já divulgou direto, coisa assim. Mas, enfim, então isso estava em vez de acontecer. E Israel, aos poucos, foi destruindo os aliados do Irã, começou pelo Hamas e a Jihad Islâmica, que perderam o seu poder de fogo muito rápido, depois foi o Hezbollah, depois foi a queda do regime Assad na Síria, e praticamente o único aliado do Irã que segue ameaçando Israel de uma maneira ou de outra hoje são os Houthis, que controlam metade do Iêmen. Na verdade, que incomodam bastante, né? Eles disparam 4, 5 mísseis por semana contra Israel, inclusive estão prejudicando a aviação internacional contra Israel hoje, embora não tenham deixado... foram muito poucos mortos e feridos por conta do ataque dos Houthis. Enfim, e agora por que o Netanyahu decidiu atacar agora? Tudo me leva a crer que o timing para o Netanyahu era o timing do período eleitoral. O governo em algum momento vai cair. Se o Netanyahu realmente pretender realizar eleições, porque o governo ele não respondeu uma pergunta feita por Yoron Novaram, repórter do Canal 12, se caso Israel estivesse em guerra, ele convocaria eleições, ele ignorou a pergunta e não respondeu, né? Ou seja, é possível que ele queira cancelar eleições, mas caso ele queira fazer, ele precisa de um fato novo. Ele está derrapando nas pesquisas, ele não consegue recuperar popularidade, e o Irã é um consenso em Israel. É um consenso tão grande que nenhum líder político ousou fazer qualquer comentário negativo sobre o ataque israelense ao Irã. Nenhum. E a popularidade de Netanyahu, especialmente se ele conseguir danificar o reator nuclear de Natanz, ela é uma popularidade, ela vai disparar, ela tende a disparar. Por que eu digo isso? Isso aconteceu com o Begin em 82, quando ele destruiu o reator nuclear do Iraque. Ele estava 10 pontos atrás de Shimon Peres nas pesquisas e ganhou as eleições. Isso aconteceu com o Olmert, que estava com 15% de aprovação em 2007, destruiu o reator nuclear da Síria e foi a mais de 30%. Não foi suficiente para ganhar as eleições, mas dobrou. E tende a acontecer com o Netanyahu também, ainda mais porque o Irã representa muito mais do que a Síria, por exemplo, né? Uma ameaça muito maior. A população israelense, pelo menos assim, entende o Irã. Então, a Maria está perguntando, não seria por causa do negócio de programa nuclear? Aí vem a grande questão. Agora eu escutei o Amos Yadlin, que é um ex-chefe do Shin Bet, agora antes do ataque, ele está falando na televisão o seguinte, que o objetivo de Israel nesse ataque não é destruir o reator de Natanz. Israel não tem condições de destruir o reator nuclear de Natanz. Ele é muito bem protegido,
ele é praticamente todo o núcleo dele, ele está todo subterrâneo, e Israel não tem condições, já não tem condições de chegar até lá. Então, danificou, mas a superfície e o vazamento foi por causa de um dano em uma das centrífugas, não foi nada grave. E Israel admite, Israel sabe disso, né? Então, qual é o objetivo de Israel? É realizar um ataque tão forte ao Irã que force o Irã a fazer um acordo que seja conveniente para Israel. Ou seja, segundo o Yadlin, Israel não tem condições de destruir o principal reator nuclear do Irã, o de Natanz, que no dia de hoje é o único com capacidade de enriquecer urânio para fins militares. Então, o objetivo de Israel com esse ataque seria, segundo Yadlin, levar o Irã à mesa de negociações numa condição mais fragilizada. E isso casa direto com o discurso do Trump. O Trump está o dia inteiro hoje que nem um papagaio falando: Irã, volta para a mesa de negociações, senão Israel vai acabar com vocês. Irã, volta para a mesa de negociações, porque o próximo ataque de Israel vai ser muito mais brutal que o primeiro. Irã, volta para a mesa de negociações. Ele está o tempo inteiro que nem um papagaio falando isso. Ou seja, claramente premeditado, claramente esse é o objetivo. Não é ameaçar o Irã, é atacar o Irã para que o Irã já chegue numa posição de fragilidade. E se vai dar certo ou não, eu não sei, até porque isso aqui está começando só. O preço a ser pago pelos dois lados ainda é muito baixo perto do que ainda vai acontecer, lamentavelmente. Eu acho que dificilmente essa brincadeira vai acabar agora. Lamentavelmente, porque muita gente vai morrer, muita gente vai ter muito dano, vai afetar as vidas de muitas pessoas, inclusive as nossas, né, que já estamos nessa situação. Enfim, esse aparentemente é só o começo. Agora, só para terminar aqui minha exposição, por que eu queria falar do comentário do porta-voz do Exército? Um jornalista, uma jornalista, não sei quem foi, porque ela não se apresentou na pergunta, ela perguntou assim, porta-voz do Exército: o chefe das Forças Armadas disse que essa guerra não tem nenhuma, que o ataque ao Irã não tem nenhuma motivação política, que a motivação é puramente estratégica e o Exército age de maneira profissional. E a jornalista perguntou assim: por que ele disse isso? Em algum momento o Exército pode atuar movido por motivações políticas e de maneira não profissional? E assim, naquele momento a alma do porta-voz do Exército saiu e voltou para o corpo, porque ele meio que deu uma gaguejada, falou uma coisa que não tinha nada a ver e disse: o Exército sempre age de maneira estratégica e profissional. Enfim, então, se o chefe das Forças Armadas está tendo que negar isso, é sinal de que a sociedade israelense está debatendo esse tema. Entende que essa pode ser um fator, ou talvez o principal fator do ataque israelense. E olha, é difícil convencer a população israelense de que o Netanyahu de que todas as ações de Netanyahu não são movidas somente por interesses políticos. É difícil convencer a população disso. Ainda que a população ache que está certo atacar o Irã. Eu acho que isso, a ampla maioria da sociedade acredita nisso. Como achava que estava certo atacar o Hamas depois de 7 de outubro. O Irã é um ponto de consenso, né? E como o Hamas, depois de 7 de outubro, principalmente, também era. É óbvio que tem gente que prefere negociações, que prefere diplomacia, como eu, né? Eu acho que o caminho da guerra ele é sempre um caminho fracassado. Pensamos que se não conseguiu resolver as coisas do jeito correto. Mas a grande maioria da população israelense vê o Irã como inimigo e um alvo legítimo, ainda que Israel tenha atacado primeiro e se contraria a lei internacional. A população israelense não se importa com isso. O Irã financia o Hezbollah, financia o Hamas, treina esses grupos, e para a população israelense isso é suficiente para que o Irã seja um alvo legítimo. Então, mesmo assim, mesmo com a população considerando isso, as pessoas desconfiam que as motivações do Netanyahu são políticas. Sendo políticas ou não, pelo que a gente viu até agora, ele só tende a ganhar com esse ataque. É óbvio que a gente está agora nas primeiras 24 horas. Ainda tem muita coisa para acontecer e as coisas podem terminar bem para Israel e mal para Israel, né? Podem terminar bem para o Netanyahu e mal para o Netanyahu. Muita coisa pode acontecer. Mas a julgar pelo resultado até agora, menos que o Irã esteja escondendo uma força que a gente não conhece, um poderio militar, uma tecnologia cyber, ou o que quer que seja, que a gente não conhece, é difícil que Israel saia derrotado desse embate. É difícil que Israel saia desse embate sem, no mínimo, ter mostrado que é muito mais forte do que o seu principal inimigo na região, que tem muito mais poder
que estrategicamente é muito mais competente, que utiliza a tecnologia muito melhor, enfim, e que o Irã não é páreo para Israel num confronto. Isso é o que a gente está vendo até agora. É óbvio, tudo pode mudar, mas tendo esse resultado em mente, enfim, tendo esse resultado na nossa frente, é muito claro que o Netanyahu só tem a ganhar com isso, politicamente. Então a gente também consegue entender que se o objetivo dele também foi político, ele soube usar muito bem esse ataque ao Irã. Não era segredo para ninguém que o Netanyahu podia usar um ataque ao Irã como objetivo político. A grande questão era saber se esse ataque ia ser bem sucedido ou não. E até agora ele está sendo. Agora passa a palavra para você, Marquinhos. Eu acho que é muito difícil a gente entender o que aconteceu, né? Todo esse início dessa guerra, né? Porque agora a gente pode falar que sim, né? Israel e Irã estão em guerra, sem entender, né? Sem a gente pensar toda essa conjuntura que está à nossa volta hoje, né? Sem a gente tentar pensar essa questão de toda essa crise política que a gente tem aqui em Israel hoje, sem a gente tentar entender toda a questão internacional que está envolvida também, né? Do acordo entre Irã e Estados Unidos, que o Irã, inclusive, agora também, no dia de hoje, o governo iraniano informou oficialmente que não vai comparecer à reunião de domingo, né? Seria a próxima reunião marcada. Eles se retiram oficialmente da discussão do acordo nuclear, né? Vamos analisando essa questão da política interna hoje, né? Da questão de o que esse ataque pode representar para o governo. Eu acho que uma questão muito central é a seguinte, né? Quando a gente teve o início da guerra lá no 7 de outubro, a gente teve qual foi um dos motes, né? Das palavras de ordem, das palavras de guerra do governo, que é usado até hoje por parte da população e pelo governo todo, né? Yahad Nenatzer, né? Juntos venceremos. Ou seja, a gente vinha daquele processo de golpe do judiciário, que a população israelense estava completamente fragmentada, e aí quando tem um ataque do Hamas, o governo unifica, né? Usa o discurso de unificação de toda a população, de todos os israelenses, judeus, obviamente, né? Em torno da guerra contra o Hamas, né? E aí a população se une. Então, no caso, as críticas ao governo, toda a oposição ao governo, ela é esvaziada. E a gente viu esse reflexo, essa consequência direta nas manifestações, né? Que costumava acontecer cotidianamente aos sábados em Tel Aviv e outros lugares, pelo país inteiro, né? Mas em Tel Aviv sempre foi a principal, né, manifestação. Durante a guerra, no início da guerra, isso acabou completamente. Obviamente que não só por conta de não fazer oposição ao governo, mas também porque a gente tinha aí milhares de reservistas que estavam servindo, e eram pessoas que iam às manifestações, então agora estavam em Gaza, ou estavam no Líbano, ou estavam na região ali, enfim, estavam servindo ao exército ou não iam às manifestações. E, obviamente, a gente teve a construção do governo de união nacional, em que o Gantz entra para o governo, o Lapid não entra para o governo, mas, obviamente, também naquele momento, né, ele não vai fazer uma crítica muito pesada ao governo, justamente como forma de evitar um desgaste do governo no momento da guerra em que era necessária aí essa união nacional. A guerra avança, a gente vê rapidamente, né, que o tal objetivo aí de acabar com o Hamas, destruir o Hamas, isso é parada extremamente infactível, isso não vai acontecer, não é à toa que a gente tem aí quase 2 anos de guerra, né, 1 ano e 8 meses de guerra, e nada absolutamente aconteceu em relação ao Hamas. O Hamas continua em Gaza, e então as pessoas vão vendo que toda a movimentação do Netanyahu, do governo, a partir de um determinado momento, eu acho que isso se dá mais ou menos em fevereiro, março do ano passado ainda, já, né? A gente tem mais um ano nessa movimentação que as pessoas já entenderam que o Netanyahu hoje, ele mantém a guerra para se manter no governo. Eu já falei isso várias vezes em outros podcasts, nos podcasts, né? Eu falo aqui novamente, eu não acho que seja medo de partidos da extrema-direita fascista, como o partido do Ben-Gvir ou do Smotrich, derrubar a coalizão. Eu não acho que eles fariam isso. Como os ortodoxos também não fizeram agora, porque eles têm muito mais a perder fora do que dentro. O Netanyahu simplesmente usava na minha opinião, usava esse argumento que o Smotrich e o Ben-Gvir falavam
se você acabar com a guerra, a gente derruba o governo. O Benvir, ele saiu do governo em determinado momento, mas é importante avaliar também que ele sai do governo no momento em que ele saiu do governo, ele não saiu da coalizão, né? Ele testou os cargos do governo, mas eles continuaram na coalizão. Não é à toa que depois que ele volta para o governo, ele reassume o seu ministério, os seus ministros reassumem também os ministérios, seus deputados, enfim. Então, assim, o Benvir, quando ele resolve sair, né, do governo, ele sai do governo no momento em que ele não coloca o governo em risco, né? Os deputados dele não votando para o governo não comprometiam a maioria do governo. Então era muito cômodo para ele sair, porque não ia colocar em risco o governo da extrema-direita, né? Então ele sai, mas eu acho que ele não derrubaria o governo. Se ele fosse o cara ali que ia dar o voto 6-1, eu não acho que ele derrubaria o governo de nenhuma forma. Então o Netanyahu, ele começa a jogar com isso o tempo todo, e obviamente a população já percebeu que a continuidade da guerra é justamente para ele se manter no poder, porque se ele acaba com a guerra, ele vai ter que começar a dar resposta. Ele vai ter que começar a responder o que aconteceu no 7 de outubro. Ele está fugindo até hoje, né? Então, assim, o fim da guerra pode colocar vai colocar o Netanyahu numa situação um tanto quanto desconfortável, né? Então, assim, o que a gente vê hoje com esse ataque ao Irã é prolongação da guerra, a gente não sabe quanto tempo, o prolongamento da guerra, a gente não sabe quanto tempo isso vai continuar, essa guerra vai continuar acontecendo com o Irã, como eu falei lá na introdução, a gente já ouviu pessoas falando falando de semanas e alguns dias até semanas, né? Ou seja, é uma estimativa, como a gente costuma falar sempre no podcast, né? Guerra, a gente sabe quando começa, mas não sabe nunca como termina. Mas uma coisa que é fundamental é que nesse momento também da guerra no Irã, né, que há o ataque no Irã, parte da oposição israelense, da oposição das pessoas, né? As pessoas se opõem ao governo israelense, elas, mais uma vez, elas se afastam desse espaço oposicionista, né? Eles voltam a entrar junto daquela bandeira de juntos venceremos, né? Porque, na final de contas, a gente está falando do Irã e a narrativa que o Netanyahu constrói é a narrativa que essa é uma guerra pela sobrevivência do Estado de Israel, né? A guerra da existência do Estado de Israel. E caso Israel não fizesse o que fez em Gaza, no Líbano, e agora no Irã, e na Síria, Cisjordânia, e seja onde for, o país está em risco existencial. Esse é o discurso do Netanyahu, esse sempre foi o discurso do Netanyahu em relação ao Irã. Então, quando ele faz esse ataque ao Irã, ele busca também unificar a oposição, né? Tipo, unificar a oposição junto com a situação, ou pelo menos parte dela, esvaziar qualquer perspectiva de manifestações de oposição. Óbvio, amanhã já foram canceladas, todas as manifestações de sábado já foram canceladas, porque imagina, tem aí 50, 60 mil pessoas nas ruas em Tel Aviv e começa um ataque desse de drone, de míssil balístico, né? Enfim, sabendo, né, informando aí que os mísseis têm sido direcionados a Tel Aviv, né? Que enfim, onde tem o quartel-general, onde tem o aeroporto, onde tem a sede do Mossad, né? Então tudo isso. Então, é mais ou menos isso que eu acho que está acontecendo. Acho que a gente tem o ataque ao Irã não necessariamente. Inclusive, eu já ouvi, a gente viu também que a usina, o reator de Natanz, né, ele foi destruído, né? A gente não tem maiores informações sobre quais são os danos no sistema nuclear iraniano, desenvolvimento de mísseis, né? Enriquecimento de urânio. Mas o que eu já ouvi também é que seria muito difícil para Israel acabar com isso de uma direta, assim, né? Ou seja, é provável que, apesar de ter tido uma destruição aí na Natanz, o projeto nuclear continue acontecendo, e que não só isso, que o Irã já está tão perto de chegar a um nível que ele possa produzir uma ogiva nuclear, que isso aceleraria. No caso, um ataque israelense seria uma coisa que daria motivação aos iranianos a buscarem o enriquecimento ao nível mínimo, né, para criar uma ogiva nuclear rapidamente, nas próximas semanas. Então, está tudo em aberto, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Já vi também o discurso que o Netanyahu construiu nos últimos dias, né? Inclusive, eu queria ler um negócio para vocês, que eu vi hoje deixa eu só abrir aqui, eu vi hoje no Twitter do
qual é o nome dele? Do Nadav Eyal, né? Que é um jornalista israelense. Acho que, se eu não me engano, ele está morando nos Estados Unidos agora. Está vivendo nos Estados Unidos. Ele com a Tamari Shalom, né? Que era a esposa dele, que era âncora do Canal 13. E ela saiu também, acho que estão vivendo nos Estados Unidos. E ele falou, ele fez um tweet há 5 horas atrás. Vou abrir aqui rapidinho. Tem muita coisa interessante que ele colocou. Está gritando no meu ouvido. Rapidinho, deixa eu só aqui achar o que eu queria colocar para vocês. Parará. Bom, João, se você tiver alguma coisa aí que você queira complementar, vai complementando, que eu vou achando aqui o que Tá, vai procurando aí. colocar. Beleza. Eu vou olhando as perguntas do pessoal aqui. Eu tenho um ponto que eu quero falar, mas eu já vi que uma das últimas perguntas que fizeram é sobre esse aspecto, né? O Ariel Scherb pergunta do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem o veto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão apoiando Israel. O Conselho de Segurança pode debater, não importa. Não vai tomar nenhuma resolução que vai interromper esse confronto agora, a menos que seja do interesse dos Estados Unidos, o que não parece ser por enquanto. Os elogios eu pulo, tá, pessoal? Mas a gente agradece da mesma maneira, só para a gente não... Aqui já são 11h10 da noite, por exemplo. A geopolítica nunca deixa de mirar. Você ia comemorar a vitória cachapante do Vascão. Pô, o pior é que ontem eu tomei um chá de cadeira aí esperando para entrar na televisão e acabei pegando o segundo tempo. Foi no jogo do Mundial? Foi no jogo do Mundial? Não, não sei o que você está falando. Vamos lá, Theo Brodest. Vocês acham que a reunião que teria no domingo entre Estados Unidos e Irã seria mais produtiva que o ataque de Israel? Acho que sim. Eu acho que os Estados Unidos já sabiam que não ia ter reunião, Theo. Eu acho que os Estados Unidos já sabiam que Israel ia atacar e queria que o Irã chegasse nessa reunião de outra maneira. É muito pouco provável que essa reunião fosse acontecer de uma maneira ou de outra. Gente, esse ataque terrorista, um oficial foi morto na cama com a família e tudo. Olha, quando você ataca alvos militares, é difícil você chamar isso de terrorista. Óbvio, se você ataca a família, até pode ser. Agora, o Mossad, ele tem táticas que são muito semelhantes a táticas terroristas, né? Os alvos do Mossad nem sempre são militares, mas a maioria das vezes até são. Mas as táticas do Mossad são táticas de serviço secreto, as mesmas que a CIA, as mesmas que tinham o KGB, as mesmas que tinham, enfim, tem com as polícias secretas mundo afora. A live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada. O Alan Gitel pergunta se a live vai ficar gravada. Vai ficar sim. E também vai sair em formato de podcast. Isso. Então o Fábio no Mundo perguntou se vai ficar no YouTube. No YouTube eu não sei. Vai ficar, Marquinhos? Eu vou botar também. Na hora que quando eu conseguir baixar o vídeo, vai para tudo que é canto. Enfim, vamos lá. Mônica Netanyahu mata o mundo inteiro para ficar no poder. Bom, talvez fosse capaz disso mesmo. Mas acho que ele não precisa. Ele um pouco menos que o mundo inteiro já é suficiente. Não seria também para atrasar o processo de oposição aos ultravox? Certamente, comentamos isso. Essa pergunta foi do Almeida, 1914. Aí o Flávio Knocher, duvido que o Irã aceite negociar depois dos ataques. Não sei. Tudo é possível. Depende do que eles vão ter a perder, caso essa guerra continue, né? Mas, outra vez, é muito cedo para falar sobre isso. Esse é o projeto de Israel. Rafael Macumbi, como explicar a falha do Domo de Ferro? Essa pergunta é importante, Rafael, porque muita gente está escrevendo muito sobre isso nas redes. O Domo de Ferro, ele é um serviço, ele é uma tecnologia desenvolvida para combater, para interceptar foguetes, tá, do estilo Qassam, do Hamas, os mísseis Katyusha. São foguetes ou mísseis pequenos que têm uma trajetória linear e reta, né, que eles não fazem curva, e que não voam nem muito baixo nem muito alto. Então, o Domo de Ferro, que para o Brasil era um domo, se vocês quiserem chamar, ele é uma tecnologia para um tipo de ataque, que é totalmente distinto do armamento utilizado pelo Irã hoje. As defesas de Israel para esse ataque do Irã de hoje, elas são o Patriot, que é um antimísseis estadunidense, o Hetz, que é um antimísseis israelense. Tem outra tecnologia israelense também, que era dos anos 80, que foi agora replanificada, foi reciclada para outro ataque do Irã, que eu não lembro o nome, talvez o Marquinhos se lembre. Tem outras tecnologias. O Domo de Ferro ainda é usado, porque como as carcaças desses mísseis do Irã são muito grandes, os destroços também são muito grandes. Então o Domo de Ferro é usado para interceptar destroços.
Agora, você pensa bem, o domo de ferro, ele tem um aproveitamento, se não me engano, de 96%. Foram disparados 100 mísseis do Irã. Em menos de 10, eles colidiram diretamente. Esse é um aproveitamento de mais de 90%. Ou seja, as outras tecnologias funcionaram. Simplesmente você não tem como evitar que todos os mísseis colidam. Então, você precisa do ataque de uma defesa muito direcionada. As defesas antimísseis, elas não são 100%, elas são muito, muito, muito caras. E é difícil, realmente, o Irã continua desenvolvendo tecnologia de mísseis. Tem os mísseis supersônicos, mísseis balísticos supersônicos novos, enfim, que fazem curva no final, que são de mais difícil interceptação. Então, o fato de alguns mísseis terem caído não quer dizer que a defesa não foi muito boa. Ela foi, mas sempre há um risco. E esse é o risco que a gente teme quando está no meio de uma guerra. Né? Pode ser com você que isso acontece, como aconteceu com algumas pessoas na região de Tel Aviv. Mas o percentual é muito alto. Muito mais alto, por exemplo, do que as defesas do Irã aos ataques israelenses. Está pipocando uma notícia aí que o Irã conseguiu abater 2 caças israelenses. Inclusive sequestrou, né? Capturou. Em guerra não tem sequestro, soldado. Capturou uma piloto, mulher, né, israelense, e ela estaria em cativeiro. Essa informação não foi confirmada pelo exército israelense, mas está circulando nos meios de comunicação iranianos. Mas também foram só 2 aviões abatidos. Israel atacou com mais de 100 aviões, indo e voltando, indo e voltando. Foram 2 aviões abatidos? É a informação que está rolando na mídia iraniana. Na mídia iraniana, ok, tá. Eu só queria passar... Eu queria, falando um pouco dessa questão que você falou dos mísseis, e que eu acho que também dá uma respondida na questão do domo de ferro e tudo mais. Primeiro que é uma tecnologia que ela nunca é 100%, né? Nos próprios mísseis, né, foguetes lançados pelo Hamas, o Hamas, quando ele entendeu que seria muito difícil passar pelo domo de ferro, o que eles começavam a fazer é jogar vários mísseis de uma vez só, né? Porque aí você, obviamente, dificulta que o equipamento consiga reagir de forma rápida e eficiente, né? Então, essa foi a estratégia do Hamas, e isso foi basicamente o que o próprio Irã fez também, entendendo o que aconteceu em abril desse ano, né? Do ano passado, quando teve o outro ataque, né? Que eles começavam a lançar os mísseis, e eles começaram a entender que, se eles começarem a lançar vários mísseis de uma vez só, o sistema de defesa antimísseis, em algum momento, ele vai falhar. Né? Então, isso... Hã? Ele colapsa. Ele colapsa, exatamente. Ele não vai conseguir dar conta de tudo isso, né? Porque, enfim, é complicado. Então, essa foi uma ideia. E o que eu queria falar, o comentário que eu tinha falado sobre o Nadav Eyal, e aí eu queria também... eu achei ele coloca uma coisa que... me ajudou a entender uma coisa que eu já tinha pensado antes, né? Ele falou que durante a guerra, Israel conseguiu, de acordo com oficiais, né, Israel conseguiu material de inteligência que revelava um plano conjunto entre o Hamas, o Hezbollah e o Irã para atacar Israel, né? Um plano que, inclusive, falava da destruição do Estado de Israel. E o Nadav Eyal, ele fala que ele viu esse plano, né? A gente, obviamente, ouve muito o governo falando disso. Netanyahu, como eu falei, né, já está aí há 10 anos falando que o Irã quer acabar, então poderia ser somente mais do mesmo, aquele mesmo discurso, aquela mesma coisa. O Nadav Eyal, ele fala que ele viu parte desse documento da inteligência, ele teve acesso, ele é jornalista, ele teve acesso a parte desse documento e ele colocou isso no tweet. Né? Então, é uma coisa que pode ser realmente factível, que pode realmente ter acontecido, conseguir essa inteligência, que, na verdade, eu não acho que tenha mudado a vontade do Netanyahu, a decisão do Netanyahu em atacar o Irã. O Netanyahu gostaria de que isso acontecesse por diversos outros motivos. Né? Eu acho que o que o João colocou lá no início, da questão da gente ter visto o Shamir, né, mudar completamente a sua posição nas eleições depois do ataque que ele fez ao reator sírio, né, o Netanyahu também busca uma coisa dessa. Né? Então, eu não acho que tenha mudado a cabeça dele o fato dessa inteligência aí de um possível ataque conjunto está sendo criado. Né? Ele já queria isso, e essa informação da inteligência poderia somente ter impulsionado, né, a vontade dele fazer isso. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante nesse ataque do Irã, e eu acho que ao Irã, né, não do Irã, é que é o seguinte:
Tu se ligou, João, como foi muito parecido com o ataque que Israel fez ao Hezbollah? Foi muito parecido, cara. Para mim foi uma mistura do ataque ao Hezbollah com o ataque da Guerra dos 6 Dias. Porque Cara, agora foi... Israel acabou de anunciar que destruiu quase toda a força aérea do Irã. É a mesma coisa que Israel fez com o Egito na Guerra dos 6 Dias. Foi exatamente, os caras chegaram, o ataque do Hezbollah, como é que começa? Começa primeiro com o negócio dos beepers, né? E depois eles matam o Hani, não, o Hani era do Hamas, mas é morto no Irã, né? Como é que chama? Em Teherã, né? No final de julho, dia 31 de julho, e Israel lança essa parada dos beepers, dos pagers, né? E mata uma série de enfim, terroristas do Hezbollah, operativos do Hezbollah, e junto a isso faz pesados ataques a vários armazéns, né, de armas do Hezbollah. Esse ataque às lideranças foi rápido no caso, porém os ataques aos armamentos, né, às bases e aos armazéns, ele durou alguns dias. Isso destruiu o Hezbollah. Não foi à toa que, mesmo depois do Nasrallah ter sido morto, do cara que assumiu depois do Nasrallah, esqueci o nome dele, ter sido morto, o cara ficou tão pouco tempo no poder, não deu nem para lembrar o nome dele. Foi rápido, né? Ter sido morto. Isso foi uma coisa que foi rápido, mas os ataques aéreos às bases, né, ao armamento, foi uma coisa que continuou mais, e essa destruição fez com que a retaliação do Hezbollah praticamente não existisse, né? Se falava muito ao Hezbollah, tem aí centenas ou dezenas de milhares de mísseis de longo alcance que chegam até Eilat, que passam por Tel Aviv, que vão destruir o país. Era um caos, assim. Qualquer pessoa que falava, oficial do exército, né, falava sobre uma possível guerra com o Hezbollah, era assim, guerra do fim do mundo, né? Era o que ia acontecer. Então o ataque israelense destruiu o grupo, desbaratinou todo mundo, e o Hezbollah, inclusive, depois do ataque israelense ao Irã ontem, falou que não ia se meter, que é uma coisa assim surreal da gente imaginar, que se a gente pensa no 7 de outubro, né, que o 7 de outubro o Hezbollah foi o primeiro a dar o apoio ao Hamas e começar a lançar os mísseis em Israel, né? O Hezbollah falou, não vou ajudar quem? Não é nem o Hamas, é o Irã, que foi sempre quem financiou o Hezbollah, ajudou a criar o Hezbollah. E eles falaram, não vou me meter agora. Eu acho que o próprio Irã não quer que o Hezbollah se manifeste, porque agora? Claro, é sob risco de extinção. O grupo está sob risco de ser eliminado caso ele ataque Israel agora. E romper o cessar-fogo e botar o Líbano inteiro de volta sob o alvo israelense. Mas aí eu não sei se é o Irã que não gostaria disso, né? O próprio Líbano não gostaria, o Hezbollah também, que eles querem ter as suas... Acho que não é do interesse de ninguém. Acho que é do interesse de ninguém. O golpe que o Hezbollah levou foi tão forte que o Irã sabe que o Hezbollah agora ele não está utilizável. Ele precisa se restabelecer ali, se é que ele vai conseguir voltar a ser o que era antes. Mas o Oriente Médio mudou. Deixa eu só concluir o que eu estava falando, que aí eu acho que entra o que a gente vê nesse ataque do Irã, ao Irã, né? Basicamente isso, né? A gente viu esse ataque. Pô, eu vou usar uma palavra, não me levem a mal, ouvintes, mas enfim, um ataque magnífico do Mossad. Estou falando magnífico em termos de espetacularização, entendeu? Foi assim, se a gente parar para pensar, gente, é uma parada de filme mesmo. O que aconteceu não foi um ataque pequeno, não. O que o Mossad fez em território iraniano é uma parada surreal. Isso vai virar livro, vai virar série, é surreal. Não é de hoje, né? O Mossad já vem fazendo em território iraniano. E é realmente assim, impressionante. Não estou comemorando, não, né? É só vendo o que aconteceu. Assim. Realmente, se você parar para pensar o que os caras fizeram, é bizarro. É tipo o nível com colocar lá um espião, como colocou o Eli Cohen na Síria, né? Durante anos, o cara lá, enfim, é desse nível de influência e de conseguir fazer e ninguém saber o que está acontecendo, porque eu acho que, ouvindo o que está sendo discutido, eu acho que o Mossad, os ataques que o Mossad organizou em Teherã e em outras regiões do país lá, foi o que deu a principal força para o resto dos ataques, né? Que matou a galera, as lideranças políticas e nucleares, né, os cientistas nucleares iranianos, e permitiu com que a Força Aérea continuasse fazendo um ataque de mais intensidade. Os caras destruíram o Mossad. Os ataques do Mossad foram os ataques que destruíram as defesas internas, as defesas aéreas do Irã. Ou seja,
os aviões israelenses não precisavam destruir as defesas aéreas, elas estavam destruídas. Então, assim, a gente teve esse ataque, na minha opinião, foi muito parecido. Israel vai, ataca as lideranças, destrói as defesas do país e agora vai ser lenha. Vai ser lenha para cima aí nos próximos dias. Como a gente viu, esse ataque continuou durante o dia inteiro, Israel bombardeando o Irã. Não vai parar por aí, né? Não vai parar por aí. Vamos ver como é que vai ser. E o meu sentimento, assim, eu acho que o ataque do Irã, ele demorou muito a ser essa resposta imediata. Ela não foi imediata, né? Ela demorou pelo menos aí 9 horas para acontecer, porque foram os drones o primeiro, e depois aí mais de 18 horas para acontecer, que agora essa última onda, por conta de toda desbaratinação, e não sei se é a palavra correta, mas enfim, a galera ficou desbaratinada, meu irmão. Ficou desbaratinada. Sobre os drones, É isso. só um drone entrou em Israel. Só um drone Só e ele um? foi abatido dentro de Israel, em Kiryat Shmona. No norte, bem no extremo norte de Israel. Que veio pelo Enfim, Líbano, né? Pela Síria, eu acho. Foi Acho que ele veio pela pela Síria. Síria, porque eles mudaram, os drones fizeram um trajeto diferente dessa vez, né? Eles não vieram por solo sírio e depois jordaniano, eles vieram só pelo Sírio, alguns entraram até pelo norte de Israel, pelo sul do Líbano, né? Não vi exatamente, pode ser que seja certo. Mas vamos lá, eu quero me referir a essas perguntas, que tem uma coisa que eu não quero esquecer aqui. Como será a relação da sociedade iraniana frente ao governo iraniano? Olha, eu não sou especialista em Irã. O que eu acompanho de Irã é que eu não vejo uma oposição no Irã com poder para derrubar o regime. A oposição ao regime, em geral, ela é muito concentrada na classe média, mas a oposição militante, ela não é armada. No Irã você não tem grandes minorias que estão dispostas a entrar numa guerra civil, ou uma maioria que é oprimida pela minoria, como era o caso do Iraque, onde os xiitas eram uma minoria controlados pelos sunitas, os xiitas eram a maioria controlados pela minoria sunita. No Iraque e na Síria também era assim. No Irã é difícil, esse cenário não existe. É óbvio que o regime ele tem alguns locais no país onde ele é muito impopular, mas a gente não vê uma movimentação para que ele caia, e talvez por isso mesmo que nesses anos todos os Estados Unidos nunca interviram, nunca atacaram o Irã. Às vezes atacam esses países quando eles têm acordos com oposições, né, e com a oposição, e nesse caso não tem. Então, eu não acho. Almeida, vocês acham que tem risco de escalar para outros países? Pode escalar para o Iêmen. A Rússia, por exemplo, que é o principal vendedor de armas do Irã, e é a principal potência que apoia o Irã, Putin acabou de se oferecer para intermediar as negociações por um cessar-fogo. Ligou para o Netanyahu e disse: eu quero ser quem vai intermediar as negociações de cessar-fogo de vocês. Curioso, né? Ele no meio de uma guerra e mete essa. Mas, Putin vai negociar alguma coisa, mano? Mas assim, se ele está dizendo isso, tá? Ele não fez nenhum comentário detonando Israel. Até porque o Putin é muito mais próximo do Trump do que ele era do Biden, né? O Irã está muito largado, está muito abandonado. A própria sorte aí. Até porque o Irã era a ponta era o chefe, né, do grupo. E eu acho difícil que se escale para outros países. Pode escalar para o Iêmen, lá para os Houthis. Não acredito que mais que isso. Você acha uma coisa diferente, Marquinhos? Aqui o Rui Decop diz que o Estado de Israel não está ameaçando, ele que é a ameaça. Acho que ele quis dizer ameaçado, não ameaçando. O Estado de Israel ameaça e é ameaçado também, em determinados momentos. Natália Colli, vocês acham que essas ações de Netanyahu podem fortalecer o desejo pelo fim de Israel nos países vizinhos e no mundo? Olha, Natália, eu vou te dizer uma coisa. Eu hoje vi um tweet da Orit Perlov, que é uma das principais especialistas em mundo árabe aqui em Israel, fala árabe fluente, tem seus contatos, é uma acadêmica muito respeitada aqui. E ela falou que ela, nos últimos tempos, está fazendo levantamento nas redes, e há muito tempo ela diz isso, né, que o Irã ele é visto em boa parte dos países árabes como um malfeitor. Às vezes pior que Israel, né? Os libaneses odeiam o Irã, os sírios odeiam o Irã, não todos, obviamente, mas muitos libaneses, muitos sírios, muitos sauditas. Para lembrar que em 2019 o Irã causou uma crise na Arábia Saudita quando detonou um poço de petróleo, uma refinaria, não me lembro bem.
Enfim, o Irã não é um país muito querido em boa parte do mundo árabe, especialmente no mundo árabe sunita. É, e nesse caso, nesse aspecto, é importante a gente colocar isso. Né? A gente está vendo comemorações aos ataques israelenses ao Irã no mundo árabe. Ela mostrou isso. Nas redes sociais, ela está vendo uma infestação de líderes, de árabes, cidadãos árabes, escrevendo e comemorando os ataques israelenses no Irã. Ela diz que o tweet que ela escreveu foi que nunca foi tão distante a reação dos líderes dos países árabes das populações dos países árabes. Por mais que o mundo árabe se identifique com os palestinos, e nesse aspecto eles apoiem a liderança e, inclusive, pressionem a liderança para que eles se posicionem de maneira mais incisiva contra Israel, por Gaza, e, enfim, pelos palestinos de maneira geral, historicamente falando, com relação ao Irã, eles estão satisfeitos, porque um sírio, nos últimos 40, 50 anos, ele sofreu mais por influência do Irã do que por influência de Israel. Um libanês, talvez a mesma coisa, né? Ou talvez ele possa relacionar os dois. Né? Enfim, então o Israel fez um estrago danado no Líbano. Então, talvez o Líbano não seja um bom exemplo, mas muitos libaneses, muitos cristãos libaneses, muitos libaneses sunitas apontam o Hezbollah como responsável por isso, o Irã por ter armado o Hezbollah. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu não acho que baseado nesse tweet da Orit Perlov, enfim, eu acho que não, que nesse aspecto Israel sabe disso, né? Sabe que o Irã não é um país popular, o regime iraniano não é um regime popular no mundo árabe. Os irmãos, se cuidem, pessoal, vamos se cuidar, valeu. Bibi realmente já ficou. É só fazer um comentário. Primeiro, eu estava vendo aqui uma notícia que até agora são 41 feridos e 2 em estado grave. Né? Estão ali em todos os hospitais do centro do país. Ichilov, Bellinson e Shiba são os nomes dos hospitais. A galera está nesses hospitais aí e todo mundo 2 em estado grave. Foram duas na verdade, pessoas idosas. Estado mortal, né? Um estado já está evoluindo para mortal. Estado tipo Enosh. Tipo, tá entre a vida e a morte. São 2 em Massava Enosh, em estado. É um casal, crítico, um casal de idosos. Um grave, é um casal, né? Uma senhora de 77 e um senhor de 80. O senhor de 80 está Enosh, ela está Cachê, né? Que é grave. Pelo que foi que eu vi agora há pouco tempo. Eu tô vendo agora saiu agora tem um tweet do N12. Cara, sobre a questão do governo iraniano cair, cara, eu acho que está tudo muito aberto nessa questão. Obviamente, eu também não sou nenhum especialista em Irã, muito pelo contrário, não conheço, admito que não tenho conhecimento sobre a política interna do país, só que, enfim, acompanhando o que a gente vê no último período, assim, o governo do Irã, ele é um governo impopular, né, é uma ditadura, né, já é um problema sério, e o país vem passando por uma série de crises muito grandes. Né? A gente tem aí sanções, né, que foram aplicadas ao país durante o último período, né, até quando toda a questão do acordo nuclear. Inclusive, o Irã queria, para entrar nessas discussões com o Trump, nesse momento, no período que um pouco já passou, né, eles queriam, inclusive, que as sanções fossem retiradas. Né? Porque o Irã passa por problemas, problemas econômicos muito, muito, muito sérios. Né? O país tem um problema de uma falta de energia, eles não têm luz, né? Essas pessoas têm racionamento, não usam ar-condicionado no verão, é proibido usar ar-condicionado no verão, porque não tem energia. Você tem partes do país em que durante o dia, partes do dia não tem energia, não tem luz. Né? Assim, então, eu não sei até que ponto essa guerra ela não pode desestabilizar esse governo. Né? Eu acho que está aberto, eu acho que eu estava vendo também o que você falou, né, a questão dos ataques lá no Irã, estava vendo agora um tweet do Exército mostrando as bases que foram atingidas, os caras falando que a gente destruiu várias bases aéreas e a Força Aérea Iraniana, ou seja, a gente tem também uma destruição militar do país, o que vai enfraquecer o governo. Né? Então, eu não sei até que ponto o governo se mantém estável. Né? Vai tudo depender de quanto tempo isso vai acontecer. E aí a gente vai também ver se o governo iraniano sentir essa instabilidade, eles vão buscar rapidamente negociações, vão chamar o Putin aí para intermediar e acabar com a guerra. Né? Mas eu
eu não sei até que ponto, eu não cravaria que essa guerra não é capaz de derrubar o governo iraniano. Eu acho que ela tem potencial. Não sei se isso vai acontecer, mas ela tem potencial para isso, porque a fome do governo israelense de mostrar uma fotografia da vitória é muito grande. E essa é uma questão importante, né? A gente está 1 ano e 10 meses, com 1 ano e 8 meses, né? Com a guerra na faixa de Gaza, 20 meses de guerra, e eu já comentei isso várias vezes no podcast, não tem fotografia da vitória, não vai ter fotografia na vitória de Gaza, porque fotografia da vitória em Gaza, porque, enfim, é impossível o governo conseguir falar que venceu com toda a destruição que está deixada em Gaza, porque, como a gente vem comentando, a população israelense está se conscientizando do que está acontecendo na faixa de Gaza. É um processo que vem acontecendo, né? As pessoas estão abrindo o olho, né? As pessoas estão saindo daquele período em que achavam que tudo era permitido por conta do que aconteceu no 7 de outubro, né? Então, as pessoas já não acham que tudo é permitido, as pessoas estão entendendo o que está sendo feito na faixa de Gaza, então esse governo não vai conseguir sair com uma fotografia da vitória tirada ali no enclave palestino. Porém, sem sombra de dúvida, o ataque que aconteceu ao Irã nesse dia de hoje, né, da madrugada até o dia até agora, né, 13 de junho, sem sombra de dúvida já é uma fotografia da vitória que o governo Netanyahu vai tentar apresentar, né? Não acabamos com o Hamas na faixa de Gaza, porém acabamos com o Hezbollah e acabamos com a ameaça iraniana, né? E aí, como você falou da questão da Orit Perlov, né? É muito interessante ela colocar isso, mas se a gente for pensar, né, da própria relação do Irã com os outros países aqui no Oriente Médio, né, a gente entende, né, esse tipo de manifestação que ela diz que está acontecendo nas ruas árabes, né, pelo mundo aqui no Oriente Médio, né? Porque, afinal de contas, os sírios que eram oprimidos pelo Assad, o Assad era próximo do Irã, né? Você tinha a Guarda Revolucionária em Damasco, né, sedes pessoas, membros da Guarda Revolucionária, vivendo em Damasco, ao lado da embaixada iraniana em Damasco, né? Você tinha o Irã no Líbano, né? Ou seja, o Irã estava presente ali em várias regiões, vários países aqui do Oriente Médio, causando problemas para a população local, no momento em que o Irã, os aliados iranianos eram ditadores, eram grupos fundamentalistas islâmicos, né? Então, faz com que a população local também não veja no Irã um aliado, veja no Irã um país ruim, né, no caso. Então, não é muito de surpreender que a Orit Perlov, a Arlete é minha sogra, a Orit Perlov falou aí que pode estar acontecendo nas ruas aí pelo Oriente Médio. Tem umas perguntas. Onde foi que você parou, João? Eu não estava acompanhando. Eu vou ver aqui, espera um segundinho. Tem aqui o Cassiano pergunta se o novo regime da Síria pode ser aliado de Israel nesse momento. Eles estão tentando uma política de não confronto com Israel, né? Aliado, acho uma palavra forte, embora o Trump esteja tentando empurrar eles para próximo de Israel. Mas não, aliado eles não vão ser, mas, por exemplo, em ações contra o Irã, eles não vão criar obstáculos para Israel. Eles também não têm nem como. Momento, né? Acho que nem no momento, acho que não, né, cara? Mas você acha que eles fariam isso agora? Acho que no momento não. Acho que no momento eles estão para quase arrumar a casa. Mas acho que eles vão adotar uma posição meio como a Arábia Saudita, entendeu? Tipo, não teríamos problema de fazer com relação com Israel, mas acaba aí com a guerra em Gaza, resolve a questão em Gaza e aí a gente conversa. Eu acho que eles vão um pouco nessa linha também. Enfim, eu acho que eles não são relevantes. A Síria não é relevante agora. O que é relevante na Síria é se eles vão conseguir controlar a situação lá ou não. Porque se eles conseguem controlar minimamente, para Israel é caminho aberto, o que significa caminho aberto. Se eles não conseguem controlar a bagunça, ela pode ser um pouco ameaçadora para Israel, porque aí o Irã pode controlar algumas milícias ali que eventualmente podem disparar foguetes contra Israel. Mas mais que isso, a Síria não é um player no jogo hoje. Pode ser que ela venha a ser daqui a um tempo, mas hoje ela não é. Moreira Bloomberg. Minha preocupação não é se o governo iraniano vai cair, mas saber que Netanyahu seguirá. Olha, assim, o futuro a gente não sabe. Né? O Netanyahu, eu comentei aqui que ele tende a ganhar popularidade em caso dessa ação ser bem sucedida. Mas o que é bem sucedida? Porque se ele não destrói o reator nuclear do Irã,
para que serviu esse ataque? Para enfraquecer o Irã? O que Israel ganha com isso especificamente? Ele adia um pouco a ameaça, mas o Irã ele continua podendo chegar até armas nucleares no espaço a curto prazo. Então, o Netanyahu precisa realmente de uma vitória acachapante. Ele precisa mudar o status quo, que hoje em dia é o Irã muito próximo das armas nucleares, porque o Irã, está vendo, militarmente o Irã é muito inferior a Israel. O Irã não tem o mesmo poderio, não tem a mesma tecnologia, não tem a mesma estrutura, a mesma expertise militar, não tem nada disso. Até porque Israel tem guerra o tempo todo e pratica o tempo todo também. E renova a tecnologia, obviamente, que também investe. O orçamento de Israel para a defesa é muito maior, é o dobro do Irã anual. Mas, enfim, então mas com uma bomba nuclear, nada disso importa, né? Porque uma vez que você pode colocar na ponta de um míssil uma ogiva nuclear, você acabou a brincadeira, né? Então, a preocupação de Israel é justamente essa, que o Irã não chegue à arma nuclear. E para que o Netanyahu possa recuperar sua popularidade, ele precisa de uma conquista significativa. E isso não pode ser menos do que encerrar o projeto nuclear iraniano para fins bélicos. E essa é uma pretensão muito alta. Mas ele pode conseguir. E aí, se ele conseguir, ele realmente pode se reeleger mais uma vez. Né? E a gente está condenado a ver com o Netanyahu para sempre, a gente, o mundo inteiro. Tu acha que tem gente que votaria, que hoje a oposição ao Netanyahu, que votaria nele por conta disso? Acho que tem gente que sim, acho que os eleitores do Benny Gantz, acho eleitores do Lieberman, que falam, na verdade eu me equivoquei contra o Netanyahu, olha só, ele mudou o Oriente Médio, destruiu o Hezbollah, acabou com o regime Assad, cortou a cabeça da cobra e agora não tem mais ameaça nuclear, ele garantiu a segurança de Israel por 1 milênio e eu vou votar nele. Enfim, eu acho que sim, acho que essas pessoas existem e não precisam ser muitas, né? Você precisa de 5 cadeiras que mudem de um lado para o outro. E acabou a brincadeira. Sabe dizer como foi aquela votação do governo do voto de confiança? Alan, seguinte, a gente sabe, mas a gente recomenda que você escute a edição do podcast que a gente publicou hoje, o 304, tá? Porque é longo. E tá lá. E a gente não quer falar de novo nisso agora, porque tá tarde pra caramba. Vamos dar um spoiler pra ele, cara. Netanyahu é o primeiro-ministro. O governo não caiu. Felipe Raflan, não acredito que os israelenses têm empatia com os palestinos, pelo que eu vejo no dia a dia. Não tem. A gente cansou de falar isso. Não tem. Os palestinos são vistos como o inimigo. Não tem empatia com o inimigo. Óbvio, não estou falando de todos os israelenses. Mas não tem empatia com os palestinos. E isso é um problema muito grande. E o próprio diálogo, ele cada vez é menor. Não é nenhuma novidade. Para quem escuta a gente, isso é uma máxima, né? Não existe a simpatia por uma série de fatores, enfim, que a gente comentou várias vezes e vai voltar a comentar no futuro também. Eu elogio, Almeida, obrigado. Pessoal, desculpa que eu estou correndo aqui, mas é que são 11h40, a gente está morto de cansaço já. Foi tenso agora ficar no quarto protegido esse tempo, com as crianças. Tipo, a gente precisa dar uma descansada. Eu daqui a pouco ainda vou estar na Globo News daqui a 40 minutos, quem quiser me ver lá. Mas é isso. Foi maior essa correria. Mas vai estar aí tudo para vocês escutarem na velocidade 0.8, para os que não me entendem falando rápido. É isso, Marquinhos. Bom, eu mando um abraço pro pessoal aí e deixo para você aí fechar. Bom, gente, então é isso aí. A gente vai ficar disponível aí no Instagram essa live que a gente fez aí pós-ataque iraniano a Israel, saindo do bunker, aquela confusão. Mas tá aí, gente. Vai estar no YouTube também, vai virar podcast normal e vocês já sabem como encontrar. Beleza, gente? Então, brigadão aí por todos vocês. Agora estamos com 105 pessoas online, já estivemos com muita gente passou por aqui, brigadão a todo mundo. E compartilhem, deem like, aquela coisa toda que todo mundo conhece. Valeu, até mais. Tchau, pessoal, um abraço aí. Fui embora não, tô aqui. Pessoal, eu tô com fone, eu tô escutando tudo que você tá falando aqui. Até mais. Valeu.
Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A. Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakoff, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Arthur Cooperman, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Carlos Besso, Carlos Grum, Cecília Alca, Cíntia Tetelbon, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniel Weinfass, Daniela Rosenbaum, Daniele Moramei, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Daniela Rothband, David Bessler, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduarda Lopes, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Eveline Alperovitch, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belgar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Raimovich, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Helfeld, Giovanna Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubinstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomaskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, José Jardim, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Iliana Fonseca, Lilian Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvacher, Marcos Sarauer, Marcos Saruer, Marcos Bliacheres, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Maria Pilar, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Gunevec, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Ricardo Sterne, Richard Cirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio.